hoje quem vai nos guiar nessa discussão vai ser o nosso professor coordenador, professor Roberto Pierre, que tem especialização em saúde pública, residência em medicina de família e comunidade, e também é professor do Departamento de Medicina Social da faculdade. E além de ser nosso coordenador da Liga. Então tá, muito obrigada pela presença, professor. Pode começar assim que o senhor quiser. Então, tudo bom, pessoal? Muito legal estar aqui de novo com a Liga. Como tem uma heterogeneidade, né, nos semestres que cada um tá, tem gente do primeiro ao 10º, pelo menos. Então, eu fiz uma apresentação de caso clínico um pouco diferente, para a gente discutir e trazer também, no final, alguns aspectos específicos da medicina de família para a gente discutir. Então, eu vou começar a apresentação aqui. E agora? Tudo certo, agora sim. E está passando o slide? Sim. Beleza. Então tá, gente, eu vou apresentando. Se alguém quiser me interromper, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper. Como eu estou olhando a apresentação, eu não estou enxergando vocês, então podem me interromper pelo áudio mesmo, certo? Certo. Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho, né, do caso clínico em MFC, né? A gente está acostumado, quem já está acostumado com casos clínicos, está acostumado a ver um caso, né, de uma doença específica, né, um paciente específico com uma doença específica e normalmente com um atendimento específico, ou uma internação, ou um caso de uma cirurgia, né. O caso clínico em medicina de família e comunidade, como eu pensei de apresentar para vocês, ele é muito mais do que a história de uma doença, ele é a história de uma pessoa. E mais do que isso ainda é a história de uma relação médico-pessoa, né? Então, eu vou contar para vocês a história, né, do seu José Jerônimo, né, que tem 65 anos, que é casado com a Dalva, que é corretor de imóveis desempregado e que não tem filhos. Tá? Eu vou contar um pouco do que aconteceu, né, nas questões de saúde do seu José Jerônimo desde 31 de outubro de 2017, e o que vem acontecendo desde então, né, e continua acontecendo com ele, né. O motivo dessa primeira consulta dele foi iniciar acompanhamento para diabetes mellitus tipo 2, tá? Então, nessa primeira consulta, o seu José Jerônimo veio, né, sempre acompanhado da dona Dalva, veio porque se sabia diabético há 7 anos, então desde 2010. Naquela época ele tinha começado acompanhamento com um médico particular e estava usando uma única medicação, que era a metformina. E há 5 anos ele não fazia qualquer tipo de acompanhamento, ele seguia usando a metformina, mas não fazia nenhum tipo de exame, não sabia como estava o controle da diabetes, e veio então nessa consulta quando eu conheci o seu José Jerônimo. A pressão dele estava muito alta nesse dia, então eu botei na lista de problemas, né, hipertensão descompensada, as siglas, tá? Diabetes mellitus tipo 2, e RAS é hipertensão arterial sistêmica descompensada. Ele referia ter uma síndrome do jaleco branco, né? Para quem não sabe, a síndrome do jaleco branco é quando os pacientes fazem hipertensão quando o médico vai medir a pressão deles, né? Então, ele só tem pressão alta quando o médico mede. Quando é na farmácia ou quando eles mesmos medem, não tem a pressão alterada. E também foi diagnosticada nessa consulta, por uma queixa que ele demonstrou, hipersensibilidade cutânea ao sol. Ele tinha lesões de pele, né? Estava começando a aquecer o tempo, então em outubro, e ele começava a fazer lesões vermelhas na pele, né? Lesões permeadas na pele, então ficou como uma hipersensibilidade ao sol. Certo? Nessa consulta, então, foram solicitados exames, né, para o seu José Jerônimo, e
e foi pedido um retorno que ele retornou um mês depois. Eu queria dizer para vocês por que eu estou usando a lista de problemas, né, para a gente acompanhar ao longo do tempo. Porque a lista de problemas é uma ferramenta muito útil para o médico de família e comunidade. A gente consegue ter um resumo do que está acontecendo com o paciente ao longo das consultas, olhando a lista de problemas e atualizando a lista de problemas. Então, a primeira atualização da lista de problemas do seu José Jerônimo, em novembro de 2017, foi cortar, né, a diabetes mellitus tipo 2 sem acompanhamento, que se transformou lá no penúltimo item, atualizado então em novembro de 2017, em diabetes mellitus tipo 2 descompensado. Os exames dele então mostravam que essa metformina que ele estava usando não era suficiente para controlar o diabetes dele. Ele tinha uma hemoglobina glicada de 10 na época e uma glicemia média maior do que 250. E ele tinha também já uma alteração renal causada pela diabetes, que era a microalbuminúria. Ele apresentava albumina, então, na urina, né? Ainda uma microalbuminúria, mas que já mostra lesão renal pela diabetes. Então, o seu José Jerônimo retorna em dezembro de 2017, né? Ele continuava, então, com a hipertensão descompensada. Ele fazia em casa valores de 160 por 90, e quando ele vinha à consulta, ele continuava com essa síndrome do jaleco branco, foi confirmada, mas ele não tinha só pressão alta à medida do médico, mas ele tinha uma piora importante da pressão na medida do médico. Então, quando ele vinha à consulta, ele sempre vinha com 200 por 120, 210 por 100, valores bastante altos. Então, mantinha a hipertensão descompensada, mantinha a síndrome do jaleco branco, mantinha a diabetes mellitus tipo 2 descompensada, mantinha a microalbuminúria, mas a hipersensibilidade ao sol foi melhorada com o uso de protetor solar, fator de proteção 60, né? Mas também apareceu um problema novo. Ele começou com uma fibrilação atrial. A fibrilação atrial é um tipo de arritmia, né, em que o marcapasso cardíaco, digamos assim, ele está descontrolado, né? O ventrículo ele responde de forma quase que autônoma, enquanto que o átrio não tem um batimento contínuo, ele tem uma fibrilação, ele tem um tremor, digamos assim, que é a fibrilação atrial. Para o pessoal que está mais no início, né, não confundam fibrilação atrial com fibrilação ventricular. A fibrilação do ventrículo é o mesmo que uma parada cardíaca, tá? O ventrículo não funciona para bombear o sangue. No caso, o átrio, ele tem a responsabilidade, então, de receber o sangue, né? Então, ele não tem não causa um problema tão sério. O maior problema da fibrilação atrial é que esse paciente pode desprender trombos e, então, causar uma trombose venosa profunda, causar um AVC, né? Causar uma série de problemas que são potencialmente graves. Então, seguindo, né, na lista de problemas do seu José Jerônimo, né, ele continuava ainda em abril, né, de 2018, então já mais de seis meses depois da primeira consulta, ele continuava com a hipertensão descompensada, apesar das medidas, a gente iniciando medicação, continuava com a síndrome do jaleco branco, continuava com a diabetes tipo 2 descompensada, apesar da gente introduzindo medicações, ele continuava com microalbuminúria, a hipersensibilidade ao sol estava melhorada, mantinha a fibrilação atrial e, nesse momento, nós optamos por anticoagular ele para evitar os riscos de tromboembolismo. E nessa consulta, né, ele manifestou, né, sintomas de ansiedade. Então, a gente investigando, a gente percebeu que ele era um paciente
bastante ansioso, né? O que normalmente a síndrome do jaleco branco ela está relacionada com pacientes ansiosos, né? Ali está escrito errado, né? Tá síndrome do jaleco braco. Então, a síndrome do jaleco branco está relacionada com ansiedade. Então, ele manifestou ansiedade e nessa consulta, então, a gente avaliou e chegou à conclusão que ele teria benefício de receber medicação para ansiedade. Que, no caso, era um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, na consulta de abril de 2018, a gente tem algumas coisas mudando, né? A gente passou, então, ele teve novos exames, e aí a gente passou desse diabetes mellito descompensado para um diabetes mellito tipo 2 com bom controle, né? Então, demorou 6 meses para a gente atingir um bom controle, mas a gente conseguiu, então, controlar o seu José Jerônimo. A hemoglobina glicada nova dele de abril, né? Então, de 6 meses após o início do tratamento, já estava abaixo de 7, que é considerado, então, um bom controle para diabetes. Ele continuava ainda com a hipertensão descompensada, apesar de já estar usando 2 drogas em dose plena, e ele foi, então, em abril, iniciado a terceira droga, né? Que foi um inibidor de canal de cálcio, a amlodipina, para tentar controlar essa hipertensão dele. Ele tinha iniciado, então, iniciou em abril a anticoagulação. A ansiedade, já em maio, ele teve uma ótima resposta para a medicação, e a ansiedade já em maio passou para ansiedade melhorada com tratamento. Em janeiro de 2019, o seu José Jerônimo tem a fibrilação atrial dele resolvida. Porque como era uma fibrilação atrial que nós identificamos o início dela, muitas vezes os pacientes podem se beneficiar de um tratamento para resolver a fibrilação atrial. Então, eu comecei a anticoagulação para ele, né, lá em abril, e em seguida encaminhei ele para um cardiologista especializado em arritmias, porque ele poderia ainda, quando a fibrilação atrial ela é de início recente, ela pode ser avaliada para fazer algum tratamento, seja por cardioversão elétrica, ou seja por uma ablação elétrica, né, de um fecho anômalo que possa estar causando essa fibrilação atrial, pode haver tratamento. Então, eu encaminhei ele para um cardiologista especializado em arritmias, e o seu José Jerônimo, então, fez uma ablação elétrica no Instituto de Cardiologia e teve, então, a fibrilação atrial dele resolvida e, portanto, pudemos suspender a anticoagulação dele, já que ele não tinha mais o risco de fazer tromboembolismo. E, finalmente, né, em abril de 2018, a gente... Não, aqui ainda não. Então, aqui só a lista de problemas atualizada, então, e mantinha a hipertensão descompensada, que a gente não conseguiu ainda controlar, a síndrome do jaleco branco, a microalbuminúria, a hipersensibilidade ao sol melhorada, a fibrilação atrial resolvida, a diabetes mellito tipo 2 com bom controle e a ansiedade melhorada. E aí, finalmente, em abril de 2019, então, quase um ano e meio depois que ele começa o tratamento comigo, a gente conseguiu finalmente controlar a hipertensão dele. Então, os níveis tensionais dele em casa se mantinham entre 120 e 130 de sistólica e 80 a 90 de diastólica. Mas, ainda assim, no consultório, ele apresentava níveis de 160, para quem tinha níveis de 220 até. Ele, no consultório, quando aferida a pressão no consultório, ela aparecia 160.
Então, a partir de então, nós combinamos que ele faria as medidas em casa e nós não aferiríamos mais a pressão no momento da consulta. Então, a lista de problemas atual, né, hoje, né, do seu José Jerônimo, ele tem, então, uma hipertensão controlada, ele tem síndrome do jaleco branco, ele tem uma diabetes tipo 2 com bom controle, ele mantém a microalbuminúria, não piorou, se mantém nos mesmos níveis do diagnóstico. A ansiedade dele está melhorada com tratamento com fluoxetina 40 miligramas. Ele mantém a hipersensibilidade ao sol melhorada, usando a proteção solar, e a fibrilação atrial resolvida. Então, agora falar um pouquinho do que ele usa, né? Para hipertensão, então, ele usa enalapril, 20 miligramas, 2 vezes ao dia. Ele usa hidroclorotiazida, 25 miligramas. E ele usa anlodipino, 5 miligramas, 2 vezes ao dia. Esse é hoje a prescrição dele, que controla a pressão. Na diabetes dele, ele tem um bom controle, utilizando 850 miligramas de metformina pela manhã e 1.700 miligramas à noite. Além de glibenclamida, 10 miligramas 2 vezes ao dia. A ansiedade, ele continua usando, então, fluoxetina, 2 comprimidos de 20 miligramas, usa o protetor solar de 60, e essas são as medicações que ele usa hoje, um paciente bem aderente aos tratamentos. As consultas dele, ele teve em 2017, né, começou em 31 de outubro, ele teve 3 consultas. Em 2018, ele teve 14 consultas. Esse número alto de consultas que ele teve em 2018 foi principalmente pelo tratamento da anticoagulação, porque até acertar o anticoagulante, a gente tem que fazer exames semanais até atingir a dose plena, por isso ele teve tantas consultas em 2018. Em 2019, ele teve 4 consultas. Em 2020, por causa da pandemia, ele não teve nenhuma consulta, ele segue recebendo as medicações, recebendo a renovação de receitas, e em 2021 também não teve nenhuma consulta. Mas alguns de vocês podem se perguntar, puxa, então esse paciente está abandonado. Muito pelo contrário, a gente segue o acompanhamento com ele, né? Eu sigo o acompanhamento com ele. Então a gente tem os contatos por aplicativo de mensagem, né? Pelo WhatsApp. Em 2017 nós não tivemos nenhum contato por aplicativo. Em 2018, nós tivemos 6 contatos, em 2019, nós tivemos 9 contatos, em 2020, 8 contatos, e em 2021 já tivemos 3 contatos, que são os contatos, então, que eles me dizem como é que eles estão, eu pergunto como vão as coisas, eles pedem renovação de receitas, e eu envio a renovação de receitas para eles. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber se, no caso da diabetes, ele estava fazendo, como é que era a alimentação dele, se ele poderia ter ficado com a metformina, se ele tivesse uma alimentação mais regrada, ou como é que era na situação. Ele aderiu muito bem às medidas dietéticas, né, logo na primeira consulta. Então, não foi só a medicação que controlou a diabetes dele, ele trocou o pão branco por pão integral, ele trocou arroz branco por arroz integral, ele não comia, era bem aderente a não comer açúcar, então ele não comia nenhum tipo de açúcar livre, nem refrigerante, nem doce, nada assim. Então ele é um paciente bastante aderente, diferente da maioria dos pacientes, assim. Ele também aderiu à atividade física, então fazia caminhadas regulares. É um paciente magro, um paciente que não é obeso, né? Um paciente em boa forma física, então isso ajudou também a obter um controle. Então, mas de qualquer forma, a diabetes dele tinha evoluído mesmo, a evolução da doença estava mais avançada.
Então, isso fez com que ele precisasse de mais medicação. Se ele não fosse um paciente aderente, certamente ele já estaria usando insulina, né, depois de tantos anos de diabetes. Mas, graças ao bom controle, às medidas não farmacológicas também, ele não precisou evoluir ainda. Algo mais? Outra coisa... Opa, pode perguntar primeiro. Tá bem, obrigada. A persistência dessa microalbuminúria é algo que seria talvez preocupante, pensando de outras complicações do diabetes, ou é uma coisa, sendo que está controlada, é algo que dá para só acompanhar, assim? Isso, a gente tem que acompanhar, né, a função renal de todo diabético, né, e acompanhar a microalbuminúria. Ela dificilmente ela melhora, né, depois que já tem microalbuminúria, já tem lesão glomerular, né? Então, assim, o bem importante é que ele não evoluiu, ele continuou com o nível de microalbuminúria dele, que, se não me engano, o mais alto que ele teve foi 68 miligramas de microalbuminúria na urina. Então, em amostra de urina. Então, é uma quantidade já se diagnostica como, então, microalbuminúria, mas estando nesse valor, a gente considera que a lesão renal dele não está evoluindo, né? Para vocês saberem, quando a gente detecta a microalbuminúria, é muito antes de haver qualquer alteração na creatinina. Então, na verdade, a gente está fazendo uma detecção bastante precoce da lesão renal dele. Além disso, a medicação que ele usa para hipertensão, que é o enalapril, ele também é uma medicação que retarda a evolução da doença renal crônica. Obrigada, prof. Alguém ia falar antes também? Eu queria saber em relação a essa síndrome do jaleco branco dele. Ele já tinha começado, né, a tomar fluoxetina para ansiedade, e eu imaginei que também resolveria a síndrome, no caso, não resolveu. Aí, o que a gente poderia fazer para esse paciente? Encaminhar ele por uma psicoterapia, ou não seria necessário, assim, não é algo que atrapalhe tanto? Na verdade, assim, tem pouca resposta, né, aos tratamentos para a síndrome do jaleco branco. Então, assim, o que a gente acaba fazendo é dizer... O que eu costumo fazer é orientar o paciente a combinar com o paciente que na consulta nós não vamos medir mais, tá? Então, assim, ele mede em casa 2, 3 vezes por semana, ele me manda os controles da pressão, né, ele traz nas consultas, e é impressionante, quando nós combinamos que eu não ia mais medir a pressão dele na consulta, ele ficou muito mais tranquilo, porque normalmente ele começava a consulta sudorético, com ofegante, porque já era a manifestação, né, da síndrome do jaleco branco dele. Às vezes, quando um doutorando, né, chama o paciente antes da gente conversar e ele não leu o prontuário, a primeira coisa que o doutorando faz, vai examinar, e ele diz assim, não, eu combinei com o doutor Umpierre dele não medir a minha pressão. Então, ele já está orientado a não medir a pressão durante a consulta. E isso melhorou muito, assim, né? Eu não tenho como saber quanto tem ficado a pressão dele durante as consultas, mas só por ele não ficar mais sudorético e ofegante, eu imagino que a pressão também não suba durante as consultas. Entendi, obrigada. Certo? Então, agora eu vou passar para uma discussão. Tem também os encaminhamentos dele, tá? Durante esses 4 anos que a gente se conhece, completa 5 anos esse ano, né? Eu fiz um encaminhamento para ele para oftalmologia, para fazer um exame de fundo de olho, que todo diabético deve fazer, né? Pelo menos uma vez por ano. Então, teve encaminhamento para oftalmologia. Eu fiz encaminhamento para odontologia, para resolver problemas de dentes, peças faltando, ele até acabou fazendo um implante. E fez esse encaminhamento para cardiologia, arritmias, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse papel dos encaminhamentos também durante as consultas de medicina de família e comunidade. Então, na discussão, né, eu quis trazer para vocês os princípios da medicina de família e comunidade aplicáveis
né, a esse caso, né? A gente tem 4 princípios, né, da medicina de família e comunidade, que são descritos por vários autores. O mais conhecido é o Ian McQueen, tem um livro clássico, né, sobre medicina de família. Então, os 4 princípios são: o médico de família é um clínico qualificado, a atuação do médico de família e comunidade é influenciada pela comunidade, o médico de família e comunidade é um recurso de uma população definida, e a relação médico-pessoa é fundamental na medicina de família e comunidade. Então, um pouco no primeiro princípio, né? Manejar o seu José Jerônimo precisou conhecimentos de várias situações, né? Conhecimentos de hipertensão, né? Quais os melhores tratamentos, quais os tratamentos que são mais indicados para pacientes diabéticos, quais os tratamentos que reduzem a evolução da doença renal crônica, quais tratamentos que melhoram os desfechos. Então, né, aplicar conhecimentos que são da medicina baseada em evidências, conhecimentos da cardiologia, conhecimentos da endocrinologia, né? Questões, para o caso dele, eu precisei saber alguma coisa sobre hipersensibilidade solar, então tem que conhecer questões de doenças de pele, saúde mental, né? Bem importante saber avaliar, né? Principalmente o médico de família, ele tem que saber manejar as 2 principais doenças psiquiátricas, né, que são a ansiedade e a depressão, tem que saber fazer o tratamento farmacológico e tem que saber fazer abordagens psicoterápicas também, né? Identificar a arritmia, então a gente, né, eu pude ter segurança de dizer, não, a primeira vez que eu escutei o coração dele era um coração rítmico, então eu identifiquei essa arritmia. Então, o exame físico é muito importante na prática do médico de família, né? A gente precisa examinar, precisa tocar nos nossos pacientes. E o manejo da anticoagulação, né? Que é saber usar a medicação e saber o ponto certo da anticoagulação para manejar. Então, a gente precisa ter uma caixa de ferramentas que é bastante abrangente, né? A gente, diferente do especialista focal, né? Por exemplo, o cardiologista tem que saber de forma muito aprofundada todas as coisas de cardiologia, né? Diferente desse especialista focal, o médico de família ele precisa saber muito profundamente as doenças do coração que são mais frequentes nos seus pacientes. Então, o médico de família não tem que saber um pouquinho de tudo, não, ele tem que saber muito do que é muito frequente. Então, por exemplo, a hipertensão, o médico de família tem a responsabilidade de saber tanto quanto o cardiologista, tanto quanto o nefrologista, tanto quanto o internista, porque é uma doença que 30%, às vezes mais, dependendo da sua população, tem essa doença. Então, eu tenho que ser um especialista. Se eu sou um especialista na minha comunidade, eu tenho que ser um especialista também em hipertensão, porque a minha comunidade, 30% dos meus pacientes têm. Diabetes é a mesma coisa. Doenças de pele muito frequentes também. Então, o rol... Diga. Eu fiquei com uma dúvida sobre o protetor solar. Tipo, se o paciente não tiver dinheiro para comprar, o SUS fornece protetor solar ou não? Infelizmente, não. Né? O que a gente fez no caso dele, que é um paciente que tem bastante dificuldade de recursos, a gente orientou ele a manipular. Então, ele manipula um gel, né, com fator de proteção 60, que é bastante mais barato do que comprar o protetor solar de marca. Certo? Então, e daí vocês indicam laboratório ou como é que ele faz? Não, a gente orienta a ele fazer uma pesquisa. Olha, pesquisa o que for mais barato, vê aqui na região, né? A gente não costuma recomendar. Muito obrigada, prof. Nada. O segundo princípio da medicina de família, né, é que a atuação do médico de família é influenciada pela comunidade. Então, um pouco do que eu falei.
Se eu tiver uma comunidade que tem muitas crianças, eu vou saber muito mais, eu vou estudar muito mais doenças de crianças. Se eu tiver uma comunidade que tem muitos idosos, eu vou me aprofundar mais nas doenças dos idosos, né? Então, assim, no meu caso, né, ali na UBS Santa Cecília, eu tenho que dominar muito as doenças crônicas não transmissíveis. Eu tenho que saber muito bem hipertensão, eu tenho que saber muito bem diabetes, eu tenho que saber muito bem insuficiência cardíaca, que é uma coisa que talvez eu não fosse aprofundar tanto se eu trabalhasse num local que tem pessoas mais jovens, que não costumam ter insuficiência cardíaca. A nossa área tem muita demanda de saúde mental, então também ali, quem trabalhar ali, então a gente pode dizer que nenhum médico de família é igual ao outro, porque a gente precisa se aprofundar no que a nossa comunidade precisa, né? Além disso, ter uma agenda flexível, ter outras formas de contato, né? Então, poder fornecer o telefone para o paciente, isso é uma coisa que facilita muito a vida deles, né? O terceiro princípio, né, é que o médico de família é um recurso de uma população definida. Então, assim, eu tenho que ter os meus pacientes, né, seja por uma lista de pacientes ou seja por uma área definida, né? Então, ali na UBS a gente tem um pouco das duas coisas, porque a gente tem uma área definida, então a gente tem 4 áreas, né, 4 equipes, 4 áreas de equipes, e dentro dessas equipes a gente tem alguns professores, alguns médicos contratados. Então, por exemplo, dentro da equipe 1 eu tenho alguns pacientes que são meus. Então, eu sou um recurso para essa população definida, que são os pacientes que se identificam como sendo pacientes do professor Roberto Pierre. Então, para esses pacientes, eu conhecendo esses pacientes, eu tenho que ter lista dos meus pacientes de risco, eu tenho que saber quem são os meus pacientes com diabetes, quem são meus pacientes com hipertensão, quem são os meus pacientes que estão tratando tuberculose, e conhecendo os meus pacientes, eu vou oferecer prevenção para eles e a questão da coordenação do cuidado, né? O que é a coordenação do cuidado? É eu saber que quando meu paciente vai para algum lugar, algum outro local que eu encaminhei ele, eu saber o que está acontecendo. Então, quando eu mandei o seu José Jerônimo para um cardiologista especializado em arritmias, eu mandei uma carta de referência para esse cardiologista dizendo o que eu achava e por que eu achava que era importante ele fazer um tratamento, porque eu tinha visto começar a arritmia, né? Eventualmente, se ele chegasse sem o meu encaminhamento para um cardiologista, o cardiologista poderia pensar, não, isso é uma arritmia crônica que não tem benefício da gente tratar. Então, tudo isso, as informações que a gente manda para o especialista focal e as informações que o especialista focal nos manda faz parte da questão da coordenação do cuidado. E a questão da relação médico-pessoa é fundamental na medicina de família, e eu fiz um slide específico para isso, né? Então, como eu disse para vocês, eu costumo dar meu telefone para os pacientes que são identificados como meus pacientes, né? Então, o seu José Jerônimo, então, tem meu telefone, e aqui, então, eu mostro para vocês um WhatsApp que ele me mandou lá em 31 de dezembro de 2018, ele e a dona Dalva me desejando um feliz ano novo, né? Então, a gente se comunica para eles pedirem receita, para eles tirarem alguma dúvida de saúde, mas também tem a parte boa de receber felicitações, dia do médico também, eles sempre mandam, né? Assim como outros pacientes. Aqui foi o dia que ele fez a ablação cardíaca, a mulher dele mandou para mim, né? Bom dia, doutor Roberto, o Jerônimo já fez o exame, não demorou nem 1 hora, ele está na recuperação, está bem e eu posso ficar com ele. Tudo de bom, qualquer coisa entramos em contato, terça iremos na UBS. E eu respondi, né, excelente notícia, dá um abraço nele, ok, ele manda outro para você. Então, eu sabia que ele ia fazer a ablação nesse dia, né, eu pedi para eles me avisarem, me avisem como é que vai ser.
a questão dessa ablação elétrica teve todo um medo dele, né, uma preocupação, ele não queria ir, não, doutor, vou fazer um cateterismo, eu ouvi falar de gente que morreu fazendo cateterismo. Então, foi uma coisa também que eu manejei, a questão da ansiedade, do medo dele. Foi mais ou menos na mesma época que o Renato Portaluppi fez uma ablação cardíaca, e aí isso ajudou. Eu disse, olha só, o Renato acabou de fazer, já está jogando futevôlei no Rio de Janeiro. Então, isso ajudou a descontrair um pouco ele, e ele topou fazer o exame, e graças a esse exame ele ficou curado daquela arritmia, que sempre tem algum risco, né? E aqui, agora no Natal desse ano que passou, né, eles me mandando um Feliz Natal, né, agradecendo. Então, são pacientes que têm o meu telefone e que têm espaço para isso, para dúvidas de saúde, para falar como é que estão andando e para pedir consulta. Muitas vezes eles dizem, doutor, a gente não conseguiu marcar consulta. Eu dou um jeitinho, vem num horário que eu estou no acolhimento, a gente sempre flexibiliza para o paciente vir. Certo, gente? Fico à disposição para comentários, para dúvidas. Prof, eu fiquei em dúvida, ali na arritmia, teve alguma causa determinada? Teve alguma relação com a hipertensão descompensada ou não? Provavelmente sim, né? Era uma época que ele estava com níveis tensionais em repouso muito altos, né? 160/90. Então, provavelmente sim, ele deve ter feito essa arritmia por esses valores altos de pressão. A diabetes também, quando ele veio, estava descompensada, né? Então, ele tinha vários fatores de risco para desenvolver uma doença cardíaca, né? Entendi. Mas, gente, não fiquem acanhados. Prof, o senhor tinha comentado que o médico de família e comunidade tem que saber... Falhou? Agora... Perfeito. O senhor tinha comentado que o médico de família e comunidade tem que saber algumas abordagens psicoterapêuticas. Eu fiquei curiosa, assim, como é que funciona isso na consulta. Via de regra, né, é recomendado que o médico de família tenha noção de como abordar, né, de forma... Então, a gente tem várias ferramentas. A gente usa, por exemplo, o genograma para começar, por exemplo, uma psicoterapia, quando a gente vê que tem uma questão familiar, então a gente usa o genograma e avalia, durante o desenvolvimento do genograma, as relações familiares, né? Escuta, né? Então, o médico de família tem que saber muito bem fazer uma escuta do paciente, e uma escuta bem feita já é uma abordagem psicoterápica, né? E aí, assim, dependendo de cada colega e da necessidade de cada um, alguns aprofundam um pouco mais, alguns fazem alguns cursos de psicoterapia na atenção primária, mas, via de regra, a gente recomenda que a gente não invista tempo demais nisso para não prejudicar outros pacientes que precisam. Então, normalmente a gente usa técnicas de psicoterapia breve, técnica de escuta. Então, via de regra, essas, né? Quando um paciente precisa de muitas sessões de psicoterapia, o ideal, então, é que se encaminhe para um psicólogo, né, ou para um psiquiatra, para ele continuar esse tratamento. Mas, muitas vezes, uma abordagem breve já é muito resolutiva para alguns pacientes que não têm problemas mais crônicos e mais profundos, né? Legal. Obrigada, prof. Prof, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, como o MFC se porta e maneja pacientes que não são aderentes ao tratamento. Tá. E, além disso, também, como é a relação do MFC com os CRAS, por exemplo? Tu comentaste que esse paciente tinha uma certa dificuldade de adquirir o protetor solar e tal, e aí comecei a pensar, assim, nessa parte mais social. Então, com relação aos pacientes com má adesão, né, má adesão ao tratamento, tem algumas técnicas que a gente pode usar. A primeira delas é tentar entender o paciente. Tem uma ferramenta que é
do médico de família, que é o método clínico centrado na pessoa. Então, no método clínico centrado na pessoa, a gente busca entender o que esse paciente entende da doença dele, né? A gente diz que é o CIF, né? É os sentimentos, as ideias, o que afeta a função e as expectativas dele com relação à doença. Se a gente identifica, por exemplo, que um paciente não tem perspectiva de vida, ele diz, eu não tenho mais por que viver, eu não tenho... É óbvio que esse paciente não vai aderir ao tratamento. Então, a gente entender um pouco como ele entende a doença, quais são as crenças dele com relação à doença, ajuda, né? Eu tive uma paciente que tinha uma hipertensão super descontrolada, que eu não conseguia controlar. E aí, um belo dia, eu disse, eu vou ter que aplicar o CIF nela, né? Entender um pouco como é que ela percebe a doença dela. E aí, nesse momento, ela me disse, não, doutora, eu vou falar a verdade, eu não uso realmente o captopril e nem vou usar, porque eu li que o captopril vem do veneno da cascavel, da jararaca. E é verdade, é o veneno de uma cobra. O captopril foi descoberto através do efeito que a picada da cobra causa. Ela causa vasodilatação, causa hipotensão. E para ela era inaceitável usar alguma coisa que tivesse a ver com cobra. O que eu fiz? Eu troquei a medicação dela e ela controlou a hipertensão. Então, assim, para o caso dela, a primeira escolha era o captopril, né? Mas ela não ia usar o captopril. Eu usei a segunda escolha e ela controlou a hipertensão dela. Então, a gente tem que entender os pacientes, a gente tem que investir tempo em escutar eles, né? E entender o que está passando pela cabeça deles. Alguns pacientes a gente não vai conseguir. E aí é importante a gente trabalhar a nossa frustração, né? A gente tem que aprender que tem pacientes que a gente não vai conseguir ajudar. A gente faz todo o possível, mas tem pacientes que não querem, que não estão abertos para serem escutados, não... E, bom, a gente não pode ganhar todas. Com relação ao contato com os CRAS, né, ali na UBS a gente tem assistente social, né, então é até mais fácil ainda, né, mas via de regra o médico de família tem uma interface bem grande com os CRAS para fazer trocas, né, ver que tipo de auxílio que a gente pode ter, auxílio social a gente pode ter para os pacientes, né. Então, muitas vezes questões até judiciais, né? Um idoso que está sendo negligenciado, ou uma criança que está sendo negligenciada. Então, com frequência, a gente aciona os assistentes sociais para a gente conseguir avançar nessas questões que nós, como médicos, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir conhecer todos os recursos, nem é o nosso papel, né? Tem o assistente social para isso também. Que mais, gente? Eu não sei se tem algum residente presente, também poderia falar um pouquinho como é que está sendo. Mas acho que não sei se tem alguém. Se não tiver, eu tenho uma outra dúvida. Diga, Laís. Assim, professor, sobre a síndrome do jaleco branco, eu conheci um caso que não é a questão de enxergar o médico fazendo o exame. No caso, o problema é a aferição da pressão mesmo, o aparelho da pressão. E daí, como resolve esse caso? Porque foi feito um mapa, né, para ter aquele acompanhamento e ele deu tudo certo, mas as primeiras aferições sempre fica muito alta a pressão, sabe? Então, o mapa, né, que é esse exame que faz várias medidas de pressão ao longo de 24 horas, ele ajuda a ver como é realmente o controle da pressão do paciente sem a influência
da medida, porque, né, a pessoa acaba acostumando ao longo de 24 horas, mede a pressão durante a noite, enquanto está dormindo também. Nesses casos de pacientes que a questão é a aferição, então, assim, mesmo com o seu aparelho, ele vai botar o seu aparelho e fica... infelizmente, a gente vai ter que fazer o acompanhamento da pressão dele através do mapa. Então, sei lá, a gente vai fazer o mapa vai mostrar que ele está com a pressão ainda não controlada, a gente vai melhorar os remédios, depois de algumas semanas a gente vai usar o mapa, vai pedir um novo exame de mapa, né? Quando mostrar que ele está bem controlado no exame do mapa, a gente diz, bom, agora não vamos medir a pressão mais, né? Porque o nosso padrão para medida de pressão desse paciente, que o jaleco branco dele se dá pela medida em si, independente do médico, daí a gente tem que acompanhar pelo mapa mesmo, né? Aí controlou, beleza, mantém a medicação controlada e dali a uns 6 meses faz de novo para ver se mantém controlado. Tá bom, entendi. O que mais? Tem uma pergunta ali no chat, prof. Deixa eu ver. Sobre o ajuste da varfarina, né? Normalmente, né, tem vários protocolos de como começar e de como ajustar, né, a varfarina. Tem um protocolo no site do Telesaúde, que é normalmente o que eu utilizo, né, que recomenda começar com 1 comprimido de varfarina ao dia, tá? E aí a gente mede na semana seguinte. Se na semana seguinte, aí a gente solicita o exame de TP, né, o tempo de protrombina, que tem um índice, né, que é um índice de referência que mostra anticoagulação, que é o INR, né? O alvo para um paciente com anticoagulação, ele tem o INR normal de uma pessoa que não está anticoagulada é 1, o valor é 1, tá? Para uma pessoa que a gente quer anticoagular por causa de fibrilação atrial, o nosso alvo é entre 2 e 3. Então, por exemplo, se esse paciente começou a usar 1 comprimido por dia, né, de 5 miligramas, e ele traz na semana seguinte um valor, por exemplo, de INR de 1,5, que não está ainda no alvo, a gente vai ajustar a dose. Aí a gente faz aumentos entre 10% e 15% da dose total. Então, ele está com 5 vezes 7, 35 miligramas na semana. Eu tenho que incluir mais 5 miligramas, né? Então, o que eu vou fazer? Dividido na semana essa dose. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ele está tomando 35 miligramas por semana, eu vou passar ele para 40 miligramas por semana. Então, ele vai tomar 1 comprimido todos os dias e nas quartas e sábados ele vai tomar 1 comprimido e meio, né? Na semana seguinte eu meço de novo o INR, né? Então, eu tenho que ir medindo o INR até ele estar no alvo, que é entre 2 e 3. Depois que está no alvo, a gente pode fazer o exame 1 vez por mês, tá? Para ver se ele se mantém no INR. Porque tem várias coisas que alteram a coagulação. Então, por exemplo, paciente vegetais verde escuros, né? Couve, brócolis, espinafre, costumam diminuir o efeito do anticoagulante. Então, vai variar. Então, a gente recomenda normalmente que os pacientes comam sempre as mesmas quantidades. Então, assim, gosta de comer esses vegetais, então, todo dia um pouquinho, né? Ou couve, ou brócolis, e não comer uma grande quantidade num dia e no outro não. Tá? Hoje existem outros anticoagulantes, né, que a gente não tem um parâmetro para acompanhar eles, mas são de dose fixa. Mas são medicações ainda muito caras e ainda há uma dúvida com relação se eles dão mais sangramento do que a varfarina ou não. Então, são medicações que no futuro podem ser promissoras. Prof.
Opa, pode falar. Não, pode falar, eu já falei bastante. Capaz. Prof, esse paciente, ele fazia acompanhamento multiprofissional também ali na UBS, além de fazer acompanhamento com a MFC? Ele começou no início acompanhamento com a nutrição, né, que deu aquelas orientações iniciais. Como ele foi bem aderente e teve bom controle da diabetes, a nutrição parou de acompanhar ele, né? Esse seria um paciente que seria candidato para dividir o cuidado com a enfermagem, né? Então, a enfermeira atendeu uma vez e eu atender uma vez. O que acaba acontecendo? A gente tem muito poucas enfermeiras na UBS, a gente tem um monte de médicos e a gente tem só 4 enfermeiras. Então, nesse caso, como não é um paciente de alto risco, um paciente que controlou bem, eu não compartilhei com a enfermeira, eu deixo para compartilhar com a enfermeira aqueles casos que os pacientes precisam ser vistos mais seguidos, com mais frequência, né? Então, aí eu vejo num mês, ela vê no outro, né? Mas, sim, seria um paciente que a gente poderia compartilhar com a enfermeira também, além da nutrição. A minha pergunta era no sentido assim, o senhor estava falando nesse caso do paciente que associou 3 fármacos para hipertensão e tudo mais, e tudo isso na atenção primária. Aí eu fiquei pensando se quando isso seria talvez considerado uma questão de encaminhar para um cardiologista e até que ponto o médico de família pode ir fazendo segundas e terceiras tentativas de tratamento, assim. Um lugar bem legal para vocês olharem para saber até onde o médico de família deve ir são nos protocolos de encaminhamento do telesaúde, tá? Os protocolos de encaminhamento do telesaúde, ele diz ali, por exemplo, no caso da hipertensão, quando suspeitar de hipertensão secundária, né? Até quando a gente deve otimizar o tratamento. Então, nesse caso, né? No caso da hipertensão, a gente tenta até a 4ª droga em dose plena, tá? Chegou na 4ª droga em dose plena e não controlou, é um paciente que precisa ter uma avaliação por não obrigatoriamente cardio, né? Pode ser um nefro também, que é uma especialidade que lida bastante com hipertensões secundárias. Tem algumas indicações também de exames que podem ser feitas para investigar a hipertensão secundária, então uma eco de artéria renal para ver se não tem estreitamento de artéria renal, alguns exames laboratoriais, né? Mas a princípio, chegando na 4ª droga em dose plena, confiando de que o paciente tem uma boa adesão, seria indicação da gente encaminhar ele para um especialista em hipertensão. Perfeito, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta em relação à psicoterapia que pode ser feita na MFC. Como que funciona para fazer psicoterapia de grupo? Isso é uma possibilidade? Porque eu lembro de ter visto um pouco disso na psiquiatria, mas não chegamos a aprofundar muito, né? Tem algumas técnicas de grupo, né, para atenção primária, né? Então, tem alguns colegas que utilizam a terapia comunitária. Tem um psiquiatra cearense que desenvolveu essa técnica, tem inclusive um centro de formação aqui em Porto Alegre. Eu fiz um curso de terapia comunitária uns anos atrás, e aí a terapia comunitária ela tem toda uma lógica própria dela, que é utilizar os recursos daquelas pessoas do grupo, né, para tentar com que as pessoas do grupo ajudem, né? Então, basicamente, a pessoa conta a sua história, né? Então, a pessoa diz por que ela está sofrendo. Eu estou sofrendo porque o meu filho está usando drogas né, e eu não sei o que fazer. E aí o grupo, na verdade, o terapeuta de terapia comunitária, ele só conduz o grupo, né? E aí vai sugerindo que as outras pessoas falem. E aí as pessoas vão falando das suas experiências. E eventualmente tem alguém naquele grupo que teve um filho com problema com drogas, e ela vai falar de que forma ela superou. Então, tem a terapia comunitária, que é uma terapia de grupo,
né? E existem outros tipos de terapia de grupos para diversos problemas, né? Desde doenças crônicas, desde o clássico grupo do tabagismo, né? Que a gente tem ali na UBS, que é uma técnica que é o que mais funciona para tabagismo, é grupo de tabagismo, mais do que medicação, inclusive. Então, tem diversas técnicas, tem livros sobre isso e tem locais que fazem formação também em terapia de grupo. Muito bacana. Obrigada, prof. Vou procurar. O grupo de tabagismo da UBS agora está funcionando por encontros por vídeo, né? Mas quando voltar da pandemia, eu sugiro que quem tem interesse nesse assunto de acompanhar um dia um grupo. É bem interessante, assim, e os resultados são super bons. Super bons em tabagismo é 25% a 30% de abandono nas pessoas que estão no grupo, né? Claro que aquelas que não abandonaram, depois podem tentar de novo e aí entrar nesses 25% a 30%. Que mais, gente? Então, não tendo novas dúvidas ou comentários, passo a palavra para a Camila. Então tá, queria agradecer, prof, por ter nos guiado aí na estreia desse evento, foi muito legal. Acho que tudo nos dá um norte também para que nos próximos a gente possa, a gente mesmo, guiar da coordenação ou até mesmo algum ligante. E agradeço também a todo mundo que compareceu. Não esquecer de preencher o formulário de presença, porque isso vai contar para o certificado lá no final do ano. E eu também gostaria de convidar vocês todos para a semana que vem, nesse mesmo horário, às 7 horas, a gente vai fazer uma reunião de integração, porque a gente da coordenação sentiu que, como passou a ser virtual, a gente não conhecia muito os nossos ligantes, quem estava participando, então a gente teve essa ideia de fazer essa reunião para a gente poder se conhecer, ver o que vocês esperam da liga, que assuntos vocês querem ver nesse ano, até para a gente não fazer algo só ideias dos coordenadores, né? Ver também o que vocês querem aprender esse ano. É isso aí, então. Muito obrigada, prof, mais uma vez. E é isso. Tá. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado pela assistência. E se quiserem mandar críticas e sugestões depois, podem me mandar por WhatsApp, por e-mail, fiquem à vontade. Abração. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Obrigada, prof. Tchau. Obrigada, prof. Tchau, tchau. Tchau, gente.